Quanto um médico veterinário PJ paga de imposto? Se você tem essa dúvida, vamos comigo até o final do vídeo, porque eu vou te dar todos os detalhes que você precisa saber para não perder dinheiro com a Receita Federal. Então, quando a gente fala do sistema de tributação brasileiro, existem dois tipos de tributação que é importante você conhecer, que é o Simples Nacional e o lucro presumido. E hoje em dia existem muitas contabilidades que elas não atendem lucro presumido, ou seja, o teu negócio ele pode ficar em defasagem se você, empresário, não tem uma visão sistêmica de como escolher o seu regime tributário. Obviamente isso é um papel do contador, mas é importante você, empresário, estar atento para ver se você realmente está adequado em relação à quantidade de imposto que você está pagando. Então, a partir desse momento que você já entendeu que existem dois sistemas de tributação, existe o terceiro também que é o lucro real, mas não faz sentido para a sua realidade, vamos focar aqui no Simples Nacional e no lucro presumido. O lucro presumido, ele já começa com uma alíquota efetiva de 13,33% de imposto a pagar em cima do lucro, em cima do seu faturamento. Mas na prática, quando a gente fala na prática, tá? Quando a gente fala em lucro presumido, a gente faz uma presunção, ou seja, você vendeu 100 mil reais no mês, né? Vamos dar um exemplo claro aqui, você vendeu 100 mil reais no mês, eu vou presumir que o seu lucro foi 32 mil reais. E aí, em cima desses 32 mil reais que eu presumi, eu vou calcular os 5 impostos a pagar que nós temos dentro do lucro presumido. E esses 5 impostos juntos somam a média de 13,33%. Então o objetivo não é que você se torne um expert em tributação, mas que você melhore a sua visão de como tomar melhores decisões em relação ao futuro do teu negócio. Então vamos lá, aqui é 13,33% e aqui o governo tem isso daqui, certo? É importante mencionar que essa presunção é definida por lei, certo? Então não sou eu que venho e tiro da minha cabeça, a gente vai na base legal e olha o que o governo diz em relação ao nosso negócio. Mas o que importa para você, empresário, é entender que a média é 13,33% em cima do seu faturamento, beleza? E um outro ponto muito importante de mencionar é que quando a gente está trabalhando dentro dessa opção, desse regime tributário, o custo maior com encargo de funcionários, somando tudo, chega a 41% a mais sobre o salário. Então, a partir disso, é necessário você ter um planejamento muito bem feito para você saber qual que é o melhor cenário, Simples Nacional ou lucro presumido, e por isso que uma contabilidade especializada é fundamental dentro dessa jornada. Então, quanto que um médico veterinário paga de imposto dentro do lucro presumido? Ele vai pagar 13,33% na média, ficou claro? Show de bola. Agora nós vamos para o Simples Nacional. Quanto que o médico veterinário vai estar pagando dentro do Simples? O Simples ele é dividido em faixas de faturamento. O lucro presumido também é, mas não precisa entrar em detalhes disso, certo? O Simples Nacional, por ter uma faixa mais mutável, digamos assim, porque ele foi pensado justamente no pequeno empresário, você começa com 6% ao ano, o que é uma margem muito bacana. Lembrando que eu estou mostrando aqui, galera, o anexo 3, tá bom? O anexo 3. Para utilizar o anexo 3, é necessário utilizar o benefício fiscal do fator R, certo? Do Simples Nacional, que não é o objetivo do vídeo explicar sobre fator R, porque isso aqui é um benefício obrigatório do teu negócio usar, uma vez que você... obrigatório não, né? Você tem que fazer uma análise. Empresas, por exemplo, que estão nessa faixa aqui, já faturando mais de 60 mil no mês, normalmente o fator R não é vantagem. Então, existe um limite para valer a pena. Por isso que é sempre importante a gente planejar qual que é o melhor cenário para o teu negócio. Então vamos lá. Se você está na primeira faixa, você vai pagar 6% em cima do teu faturamento. Então para o camarada que está pagando 15 mil reais, isso vai dar uma média de 900 reais por mês em imposto. E se você não consegue pagar teu imposto, se você está fechando as tuas contas e não está sobrando dinheiro para pagar o imposto, de duas uma, ou seu Prolabore está errado, você está retirando mais dinheiro da empresa do que você deveria, ou você fez a precificação
de forma errada. Um erro clássico na hora de definir a precificação do serviço é você não calcular a quantidade de imposto e repassar isso para o teu cliente final. Então, dentro da minha jornada de precificação, eu preciso levar em conta o custo, a contabilidade, a porcentagem de imposto para acoplar isso dentro do meu preço final. Beleza? Então, por isso que é importante você ter essa visão de forma bem clara. Ou o teu prolabore está errado, você está retirando mais do que você deveria, você está quebrando o teu negócio, ou você está precificando de forma errada, beleza? E aí percebam o salto, quando você começa a faturar acima de 15 mil reais por mês, você já começa a caminhar para essa faixa aqui de 11,20%. Não é de uma vez, tá? Você não faturou 190 mil e já entra em 11,20%. É como se fosse uma escadinha que vai chegar, que vai te fazer ir chegando até o 11,20%. Então é muito, cara, galera, é muito fácil chegar em 30 mil por mês de faturamento quando você começa a montar um negócio de fato. Você vai perceber isso ao longo da tua jornada e quanto menos esperar, você já vai ter uma tributação alta. E aí quando você passa de 30 mil por mês, é aí que já começa a entrar o alerta, onde você vai pagar 13,5% de imposto. Aí, meu amigo, daqui em diante é onde você já começa a ver se vai fazer sentido uma possível migração para o lucro presumido, porque aí a tua quantidade de imposto tende a ser menor. Mas é a partir da faixa 3 que você começa a ter essa preocupação. Antes disso, você permanece dentro do Simples Nacional, utilizando o dispositivo do Fator R. Porque quando a gente olha, por exemplo, o anexo 5 do Simples Nacional, ó, o meu romano aqui tá 10, hein? Quando a gente olha o anexo 5 do Simples Nacional, você começa em 15,5% de imposto. Ou seja, não vale a pena ficar dentro do Simples Nacional sem utilizar o benefício fiscal do Fator R. Isso daqui é muito claro, só você ver que começa em 15,5%. Para quem está faturando aqui, ó, acima de 30 mil mês, já é 20%, ou seja, a cada 10 mil, a cada 30 mil, por exemplo, que você recebe, você já vai pagar uma média de 6 mil reais de imposto. É sério, galera, não tem como sobreviver dentro dessa tributação. Você precisa utilizar ou um benefício fiscal ou ter um planejamento para utilizar o lucro presumido. Então, espero que tenha ficado muito claro qual é a quantidade de imposto que você vai pagar. Se não ficou, pode jogar nos comentários que vai ser um prazer responder a sua dúvida. Um grande abraço, não esquece do teu like, eu te vejo no próximo vídeo.